Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Conecta Pan aqui no Grupo Força do Rádio. Eu sou Franciele Bach, jornalista aqui na Jovem Pan, e hoje a gente vai fazer uma conversa de preparação para a Páscoa. A gente está aqui nos estúdios com o pessoal da ACAGEM, que é a Associação Cultural e Artística Jesus de Nazaré, da cidade de Luiz Alves, aqui no Vale do Itajaí. Eu estou aqui com Osni Luciani, também com o nosso colega Laércio e também o ator, né, da peça que vai ser estreada, na verdade vai acontecer em Luiz Alves, o Jason Moraes. Essa peça, então, ela trata sobre a Páscoa, sobre Jesus, se chama A Vida de um Jovem Galileu, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. E eu quero iniciar a nossa conversa perguntando então para o Osni, que é o presidente da ACAGEM, sobre o que de fato tem a peça. O nome dela já diz, né? Fala sobre a vida de Jesus, mas queria que você detalhasse isso. Perfeito, Fran, bom dia. A peça, ela mostra toda a realidade, a trajetória de Jesus Cristo, a vida de um jovem galileu, contada desde o seu nascimento, a infância, a vida adulta, os seus ensinamentos, a morte na cruz, a ressurreição e a ascensão. E nós vamos estar abordando todos esses assuntos da época que são históricos e trazendo para a nossa realidade atual. Vamos ter temas que a gente vai explorar muito durante a apresentação das 26 cenas que nós teremos. Bom, a gente fala de algo que aconteceu há muitos anos, né? Com o nascimento de Jesus. Quando você fala de trazer para a realidade que a gente vive hoje, pegando coisas que acontecem no dia a dia das pessoas para deixar ainda mais impactante para elas entenderem de fato o que é a peça, como ela se procede. Perfeito, Fran. Temas que a gente vai estar tratando: o aborto, dentro de uma das cenas, a violência contra a criança, são os dois temas principais. E principalmente os ensinamentos de Jesus, e focando muito na criança. A edição do nosso teatro, que é a 8ª edição, nós vamos estar tratando muito sobre os ensinamentos. E dentro de uma realidade totalmente diferente do que nós já fizemos anteriormente. Nós fazíamos toda a apresentação de uma forma fidedigna de como conta os evangelhos. Então, nesta edição a gente vai estar algumas cenas fazendo dessa forma, mas a grande maioria são cenas novas e de uma forma muito lúdica, uma forma simples e direta. E justamente para atingir e levar essa mensagem de Jesus para quem vai estar assistindo. Bom, aqui a gente tem hoje 3 integrantes, né, da associação, da CAGEM, mas são mais de 200 pessoas que participam. Lércio, você é um dos responsáveis técnicos, né? Eu tenho desde o começo, desde 2007, desde a primeira edição. Eu e minha esposa criamos o teatro naquela época, em outra comunidade. O teatro se funiu depois com outros veteranos de teatro, como o Osni também, e hoje nós somos uma grande companhia de teatro, de amadores, né, voluntários, com um propósito único. Mas naquela ocasião, desde aquela ocasião, som e luz sempre foi um problema, e ainda hoje é. E super necessário, né, numa super apresentação necessário. de teatro. É uma apresentação à noite, nós temos que conduzir 26 cenas, que é a edição agora, a anterior teve 25, e de uma forma assim bem confortável a quem está ouvindo e vendo, né? De uma forma dinâmica. E por cerca de 2 horas, mais ou menos, que tem o tamanho da apresentação, ela é bem dinâmica, bem gostosa de se ver. Tá? E em 2007 nós começamos com 50 pessoas da comunidade, né? E assim, os vizinhos em torno da igreja que se juntaram, homens, mulheres, crianças. Hoje nós temos uma coisa assim, mas o teatro já é bem mais jovem já, né? E nós temos atores que vão estar com poucos dias de vida. O Jesus bebê nasceu semana passada. Bem e por coincidência, desculpa te cortar, Laércio, é filho
E é filho do... Olha! É o Miguel do Jason, filho do Jason, que acabou de... E o Jason vai interpretar Jesus, né? Então vai ter o filho representando também Jesus, mas na fase... Além de outras coisas também, né? Familiares também que vão estar lá. Mas o Jesus bebê nasceu semana passada e é o ator mais novo, né? Meu, que legal. E aí temos gente beirando os 80 também, sim, representando, mas a grande maioria são jovens. Tem 60 jovens menores de 18 anos participando assim ativamente, né? Seja como elenco, seja como anjos, sejam como equipe de alegoria que vão fazer a abertura, e essa participação assim não só do elenco, mas as pessoas que trabalham como tijolos da parede, que é o pessoal de técnica, que estão atrás dos palcos, que umas 50 pessoas ali, cuidando de tudo, desde do estacionamento, a comida que o pessoal tem nos ensaios, o pessoal de cenografia, de palcos, o pessoal que veste camisa preta e trabalha como fantasma no meio do teatro, e mais o pessoal de técnica, né? Luz, som, existem muitas pessoas ali atrás para tudo que ocorre e funcione maravilhosamente bem. E o Jason é um Jesus veterano, né? Ele falou lá na rádio, lá, o 4º ano, a 4ª edição, né? Porque nós estamos fazendo cada 2 anos, né? Então ele até estava conversando no carro, o que eu vou fazer depois. Lógico que ele vai continuar conosco, né, porque o Jesus tem uma idade, né, até por causa da aparência dele e tudo mais. E isso, quem começou no teatro, quem está no teatro, é uma coisa que enraiza, que fica no nosso sangue, fica para sempre, né? A gente sempre sabe do trabalho que dá. Nós vamos acabar de apresentar e vamos montar a nova coordenação para os próximos 2 anos, para já começar a pensar no próximo teatro. Então, até para as pessoas entenderem, né? A cada 2 anos acontece o teatro, né? Então, no ano passado não teve, esse ano 2025 terá, e em 2026 não terá, tendo então o próximo em 2027. Essa preparação já acontece durante 2 anos, né? Exato. E além do mais, até uma parceria, uma parceria com o pessoal de Guabiúba, que faz também o maior teatro do sul do Brasil. O nosso é o segundo maior, eles fazem o maior. Então o deles também é a cada 2 anos, devido ao trabalho que dá para preparar o teatro. E óbvio, então nós encaixamos. Esse ano é a nossa vez, o pessoal de Guabiúba vem tudo para cá. É legal dar esse apoio também, né? Valoriza o trabalho do outro. Eles vêm 120 pessoas, isso, né? Exato. Já reservaram, já compraram ingressos e tudo mais. E ano que vem, então, é Guabiúba que faz, nós vamos tudo. Vamos assistir lá também. Então, existe essa parceria. Mas o teatro, assim, não tem nenhum fim lucrativo, não tem nada, né? O teatro, ele tem um norte só para seguir. Ele não só leva a mensagem de Jesus Cristo para quem está prestigiando, assistindo o teatro, mas toda a equipe acaba também por se evangelizar no próprio teatro, né? Pessoas que nem frequentam a igreja acabam, né? E aprendem com o teatro, sentem a presença de Deus no teatro, gostam daquilo que faz, né? É muito melhor do que estar lá só ouvindo, até quem está participando, né? O Jesus que tem experiência nisso aí, e né? Até ia já chamar o Jason pra gente falar, porque, né, o Léo comentou que é um trabalho sem fins lucrativos e ele é totalmente voluntário, né? Então os atores não recebem absolutamente nada para estarem lá, né? É isso? Sim, a gente, como eu comentei antes também, realmente é voluntário. Até eu tenho uma história, acho que eu vou colocar aqui, porque o teatro, ele encanta a gente o tempo inteiro. Quem está na família Acagem, quem faz parte desse grupo, é realmente algo que a gente consegue transformar vidas de pessoas que fazem parte do elenco e pessoas que vão lá assistir o teatro e têm o gosto de querer participar. Foi em 2021 que a gente estava com o teatro pronto, que veio a pandemia. Eu acho que foi 2021. 2020, gente. 2020. A gente estava com o teatro pronto. Como o Laércio disse antes, voz gravada. E eu já fazia o papel de Jesus naquela ocasião.
E o teatro pronto, dias para ser apresentado, como se a gente estivesse agora nesse momento para apresentar. E veio a pandemia e os cortes, que não poderia mais fazer show, não poderia fazer mais teatro em espaços abertos. Então a gente estava com o teatro pronto, veio isso, parou, a gente não pôde apresentar. E nesse meio tempo aconteceu algumas coisas com o ator, vamos dizer assim, Jason Moraes. Eu fui morar em Criciúma nesse período. A profissional, né? Recebi uma oportunidade, fui para Criciúma. E a outra coordenação, eles vieram conversar comigo humildemente, tipo assim, meio que, já, isso a gente sabe que o teatro está gravado na tua voz, que algumas coisas aconteceram, hoje tu tá morando em Criciúma, meio que dizendo assim, tudo bem se tu não participar do teatro, a gente entende, tá tudo certo. E quando eles me perguntaram se eu queria fazer parte daquela edição, eu disse que sim, morando em Criciúma. Então a gente foi agraciado de uma maneira fantástica, eu e minha família, que a gente disse sim. Os 10 ensaios a gente veio, sexta-feira a gente saía de Criciúma, vinha para Luiz Alves, ensaiava até 7, 8 horas da noite. São 10 ensaios consecutivos. E é chão, né? Pra fazer todo final de volta, semana. todo fim de semana. Não, mas tipo assim, uma história que eu quero contar que eu acho bacana, a importância do teatro na vida das pessoas e principalmente na nossa família também. E na graça de Deus a gente pôde vir todos os 10 ensaios. Num desses ensaios, eu falei para minha esposa, que saudade que eu tô do pessoal de Luiz Alves, do Movimento do Cursilho, que também tem grande participação nessa questão do teatro. Acho que a gente deveria voltar para Luiz Alves. Ela falou, mas vamos fazer o que agora? Eu disse, vou abrir uma empresa para mim. Falei no caminho. No 7º ensaio, mais ou menos, e só para ter uma ideia. No último ensaio antes da apresentação, na sexta-feira, a gente não veio só com o nosso carro e a família, a gente veio com a mudança para Luiz Alves. Já veio de Malicuia. Já viemos, voltamos para cá, apresentamos e começamos a dar início na empresa. Mas o quanto isso mudou a minha vida, por exemplo, sabe? Então a gente realmente faz com muito amor, muito respeito. Faz 4 anos, sim, que a gente está como Jesus Cristo e eu gosto de caminhar no meio dos outros integrantes com o máximo de respeito e humildade. A gente chega, eu gosto de cumprimentar todas as pessoas, de tratar todo mundo bem, com carinho, com respeito. A gente sabe da minha responsabilidade, né? De estar interpretando Jesus Cristo, mas se fosse só eu interpretando Jesus Cristo, não iria fazer sentido. Simplesmente ia ser uma mensagem de Jesus para as pessoas. Mas a gente precisa de todos os tijolos, aqueles que é povo, aquele que faz Pilatos, aquele que faz soldado, aquele que tira o banquinho no escuro que ninguém vê, para que isso aconteça. Então realmente é algo que movimenta muito a nossa cidade, movimenta a nossa fé católica, é um evangelho vivo que é apresentado ali. Muitos de nós participantes, como de quem está assistindo, aprende muito da vida de Jesus Cristo com esse espetáculo, né? Que a gente, na verdade, a gente nem gosta de usar. Agora eu acabei utilizando a palavra espetáculo, mas não é esse o intuito. É realmente um momento de reflexão, de passagem de amor, de carinho, de respeito e tudo que Jesus passou por nós, sabe? Então é fantástico. Até o Laércio começou em 2007, né? Ele e a esposa dele. Teve 2, 3, umas 4 edições lá na Nossa Senhora Aparecida. Lá embaixo. E daí, acho que por um período ficou meio que... Ele ficou meio parado, vamos dizer. E daí foi um pessoal, na época até, inclusive, a gente estava junto, para a Jornada Mundial da Juventude, 2013. Em 2013. Aí o Papa deu o recado para os jovens. A gente está aqui reunido, mas a gente precisa sair daqui e evangelizar. Então, ide evangelizar, o Papa falou em 2013. E no ano de 2013, se juntou um grupinho, novamente. Aí já pegamos o Laércio, eles que têm esse conhecimento. O movimento do Cursilho também, que é um movimento da Igreja Católica. Na época, eu coordenava o Cursilho. Isso. E eu chamei essa turma para pegar o teatro. Eles queriam fazer alguma coisa. Temos alguma coisa para fazer. Isso. Temos o teatro. Exatamente. E aí foi todos aqueles jovens
pegar o teatro, nomeamos uma coordenação, montamos o enredo, o roteiro e montamos o teatro. E aí ele mudou de lugar. Foi quando ele saiu lá debaixo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que por falta de espaço, então nós fomos para Santa Paulina. Hoje o teatro vai se apresentar ao lado da Santa Paulina, não é uma mudança tão radical, mas a Santa Paulina tinha condições assim de ter estacionamento e principalmente o cenário, que foi no jardim da igreja, né? E aí esse pessoal pegou lá, e o Jair estava naquele contexto lá também. E na época até assim, ó, eles tinham o teatro, né? Lá na Nossa Senhora Aparecida eu nunca participei, mas era meio que o povo acompanhava as cenas. Tipo Nova Jerusalém. Tipo assim. Nova Jerusalém. O povo anda junto com a... E a gente, quando voltou na Santa Paulina, os primeiros ensaios foi dessa forma. Também, né? Pensado assim. Sim. Aí o nosso pároco, na época, o Padre Lauro, ele teve grande importância nessa questão da estrutura que tem o teatro hoje. Eu lembro muito bem que ele foi acompanhar a gente ensaiar, ele viu a gente ensaiando, daí ele comentou assim, ó, olha, dá uma olhadinha aqui, a estrutura que vocês têm aqui na Santa Paulina. E se vocês apresentarem aqui nesse barranco, que é um barranco assim, e o povo fica lá debaixo vendo vocês. Daí, a ideia saiu foi, um estralo e daí começou a ideia dessa foi forma. fantástica. E aí adotamos esse formato, cenário fixo, povo de um lado assistindo, né? Como plateia, assim. Né? Daí só evoluiu. Aí evoluiu. Aí foi aumentando o número de cenas, aumentando o número de elenco, né? E aí fomos aplicando coisas mais tecnológicas, por exemplo, né? Uma produção de luz e som, né? Então nós chamamos uma empresa de fora e nós temos assim um serviço de iluminação e som assim que é à altura do teatro. É bem profissional, na verdade, né? Nesse momento porque, querendo ou não, são 5.000 pessoas que assistem, pelo menos, Osni? Correto. 5.000. 5.000 pessoas assistindo teatro. No dia 18 de abril, no caso, Sexta-feira Santa, sempre é apresentado, é isso? Sexta-feira Santa. É bastante gente, né? E a estrutura, Fran, ela está voltada para atender até um número maior. Tá? Então, tanto de estacionamento, as pessoas vão estar lá num espaço muito tranquilo, confortável em suas cadeiras. Todos vão poder sentar? Todos vão Todos ter sentados, o seu lugar lá. Cadeirinha de PVC, bem confortável. Não tem desculpa, no plano. Não só se chover, mas aí nós vamos ter capa de chuva também. Legal, já está tudo preparado. Se tiver, por exemplo, a chuva, então já Perfeito. O pessoal não precisa ficar em casa. Quem comprou pode assistir tranquilamente. Bem tranquilo. Vai ser emocionante igual, né? É algo diferente. Já apresentaram na chuva? Mais ainda. Já apresentamos. Nós já tivemos assim a história do teatro foi como aconteceu coisas pro Jason. Nós tivemos numa edição... 2016. Eu lembro ainda. Chuva até 1 hora antes da apresentação. E na hora da apresentação? Chuva torrencial. Com o povo lá se molhando lá fora, a plateia, e nós com uma decisão assim, fazemos ou não fazemos? O que nós fizemos naquele dia foi assim, iluminado pelo Espírito Santo. Decidimos fazer, desligamos a energia elétrica dos cenários para não haver perigo de choque, porque estava tudo encharcado, e fizemos o teatro com 2 canhões de luz. Nossa. Ou seja, diminuíram toda a parte do equipamento, mas toda pelo menos para não só deixar ficou de o som ligado, que não teria problema nenhum, não tinha problema elétrico, mas todos os nossos cenários são muito iluminados, passa muita fiação ali. E aí, para não ter perigo, então, vamos desligar tudo aqui. Desligamos, chave geral lá embaixo. E você sabe, um canhão projetor de luz lá da House, do House Mix, que é a central de som lá. E nós fizemos o teatro com um canhãozinho de luz. Olha. O que deu muito certo também e atendeu, o público também ficou fascinado. Todo mundo com capa de chuva, guarda-chuva lá, mas a chuva tinha parado. E deu para apresentar também, ou seja, não impossibilitou, mas que colocou dificuldades até foi um teste de fé naquele dia. Esse teatro aí, uma das cenas que tenho na minha cabeça até hoje, é aqueles jovens todos diante do sacrário, já com a roupa da apresentação, todo mundo já vestido para se apresentar, mas a galera toda ali, na época nós já tínhamos 180, 200 pessoas envolvidas já no teatro. Todo mundo, uma corrente de oração. A igreja fica do lado. Sim. Então, todos foram para a igreja. Para rezar. Para rezar, pedindo para a chuva parar. E a chuva parou. E
E quando foi decidido fazer a frase que foi utilizada, foi tantos dias de ensaio. Se for para a gente apresentar só para nós, vamos apresentar só para nós. Deus está vendo o que a gente está fazendo. E foi justamente o que o Laércio falou. Chegou próximo do horário, tipo, o tempo das pessoas, opa, parou de chover, vai dar de pegar o carro e vamos para o teatro. Encheu, né? Encheu. Ainda Tinha muita gente. Faltou umas 1.000 pessoas na plateia, mas 3.000 pessoas estavam lá para assistir. O que já é um grande público, né? A meta já é atingida, né? Porque se passar a mensagem para já Exatamente. é... Sim. Podes não mudar o mundo, como diz o filósofo, né? Mas podes mudar o mundo daquela pessoa que está assistindo. Exatamente. E já, isso para ti, como é que é, assim, o sentimento de fazer o papel principal, né? Porque apresentar Jesus não deve ser nem uma tarefa fácil, tem umas né? coisinhas assim de teatro, né, que é interessante. A voz de todo Jesus, de todas as falas de Jesus dessa edição é dele. No entanto, ele não está sozinho fisicamente para representar. Mas ele gente já sabe que vai começar com o filho, né? Sim. E aí depois vão ter outras por fases. causa da dinâmica, né? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Jesus pode, mas ele como humano não. Não então, é onipresente, né? Ele depende da ajuda de outros Jesus, né? Nós temos ao todo quatro Jesus no teatro. Na fase adulta, né? Sim. De adultos, né? E tu já chegou a se emocionar em alguma cena, apresentando assim, sem depender daquela cena? Não, essa cena tem que se emocionar. Não, eu me emocionei porque eu me emocionei mesmo. Quem me conhece sabe o quanto eu me entrego para esse papel. Me entrego mesmo de deixar na mão dos soldados, tô aqui, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Isso é uma realidade. Mas uma cena que eu sempre me emociono é a crucificação, no momento da morte, e no colo de Maria. Essas duas cenas você faz? Faço. É uma cena bastante forte, assim, no colo de Maria principalmente, que eu mesmo morto, às vezes estou chorando ali e ninguém consegue ver. Mas fazer Jesus realmente é bem desafiador. Assim, eu vou te dizer que tem esses 40 dias que antecede a Páscoa, a gente é testado o tempo inteiro. O nosso amigo, que era o Laerte, que fez Jesus antes de mim, ele me falava sobre isso. Ele disse, cara, a sensação é muito louca. Tu chega 40 dias antes, assim, parece que as coisas vão dando errado, as coisas vão tipo, puxando para trás, sabe? E realmente isso acontece. Parece que é fazendo de tudo para desistir. Para desistir. Então, as tentações vêm, porque realmente é algo que o maligno deve ficar alvoroçado com o nosso teatro, porque olha tudo que a gente passa da palavra de Deus, e a proporção a gente acha que alcança 5.000 pessoas. Mas hoje, com toda a tecnologia de rede social e tudo mais, o nosso teatro atinge muitas e muitas pessoas, porque realmente são cenas feitas por atores amadores, que com uma estrutura profissional hoje, de luz, de som, que quando se remete a um vídeo que é divulgado, tipo, fixa o teu olho e pensa, cara, isso aí não faz... As pessoas não entendem que é pessoas amadores que estão fazendo. E às vezes essa questão do amadorismo, por a gente não ter o dom ou o estudo do teatro, vamos dizer assim, a gente passa aquela emoção realmente da cena, como se a gente estivesse vivenciando. A gente tem o dom. Eu enxergo que a gente tem esse dom de poder representar, de poder fazer parte desse teatro. Mas se eu não me entregar no sentido que deixar a emoção me conduzir, me entregar realmente para o teatro, para Deus, para que o Espírito Santo me conduza, eu acho que eu não vou conseguir ser um bom ator. O cara que é ator, ele tem aula de teatro para expressar a dor, para expressar o choro, para expressar todos os sentimentos que precisa ter. E a gente, como amador, é o carinho, o respeito, o amor que a gente tem de estar fazendo esse trabalho. Então as coisas realmente acontecem. Eu sou muito grato pela oportunidade, pelo presente que foi me dado também esse ano, de eu poder fazer Jesus. E o Miguel, meu filho, que eles estavam com problema, né? Vou ser bem sincero. Eles estavam sem Jesus, falaram pra mim faz 1 ano atrás. Eu disse, não, deixa comigo. Foi tentar de resolver. Deixa que eu vou resolver esse problema aí. É uma desculpa, manda mas pra tudo mim, bem. né? Manda pra mim. Não, é brincadeira, isso aí é brincadeira. Mas que seja, a gente foi agraciado, eu e minha família, né, de ter
o Miguel como Jesus, tem a minha filha Isabela também, que participa de vai uma participar Legal, de uma né? Que cena. influenciou os filhos, né, a fazerem isso. E a é minha muito esposa bacana. também, nesse momento do nascimento de Jesus, ela vai estar representando Maria naquele É uma momento. das Marias. É a família inteira. É bonito nesse isso, né? caso, a família Porque É bem hoje em dia é emocionante. tão difícil assim. Não é que é difícil, mas às vezes as pessoas, as crianças, especialmente se o pai e a mãe não educam, não tô falando nem da parte só religiosa, né? Tô falando da fé mesmo, né? Como é que a criança vai aprender, né? Se não vai ser pelos pais, Aqueles né? jovens todos que estão ali estão se educando, estão vendo assim que o evangelho não é uma coisa lá da igreja, né? É uma coisa que pode ser vivida no dia a dia, né? E um verdade. detalhe bacana, Fran, quando o Jason menciona do Miguel, da Isabela, a gente começou a perceber na edição de 2023, foi isso, né, que nós realizamos? Sim, 23? sim. Ela foi a de 2000 adiada, a 2020 as cenas adiada. todas praticamente eram feitas por adultos. E a gente percebia, os filhos de alguns integrantes acompanhavam, né, crianças de 3, 5, 6 anos e tal. E paralelamente, enquanto nós estávamos ensaiando, essas crianças, num outro espaço, eles com a iniciativa fazendo uma encenação paralela. Brincando, Brincando de encenar. fingindo que estavam ali fazendo teatro. Exato. Então isso nos chamou muito a atenção e nessa edição então a gente procurou envolver eles ao máximo. Tá? Nós criamos 2 cenas onde a participação O teatro inicia com uma cena de Jesus com as com as crianças. crianças Legal. e termina, finaliza. E tá? finaliza. Então, né, a gente trabalhou muito essa questão. E quanto à doação do Jason, ele se entrega tanto que quando ele comentou do açoite dos soldados, teve uma edição que ele foi parar no hospital. Né? Como assim? Meu Deus. Os soldados aproveitaram, né? Eles aproveitaram a cena É, já pra, né? Não, é que, Como é que aquela foi isso, Joyce? é mais ou menos dessa forma mesmo. A gente acaba se entregando e eles também se entregando. E eu dou a liberdade para eles, tipo, a gente toma o máximo de cuidado, claro, porque a gente, para não se machucar ou ter algo assim que seja mais grave, né? Mas o açoite é uma cena muito forte. Então, é onde eu falo para eles, cara, a gente tá sem camisa, né? Como Jesus estava na época, pronto para ser açoitado, então a gente se entrega. E eu passo essa confiança para os soldados. Olha, vocês podem forçar um pouquinho para mostrar, porque Pra trazer mais verdade e fazer impacto, mais verdade e né? impacto. É algo que impacta bastante. Então, sim, foi um ano que a gente foi pro hospital, porque eu tava com muita dor no corpo. Aí lá, tomei uma injeção para dor que eu preferia ter levado mais 40 chibatadas, que eu fiquei com a minha perna dura. Tive que ficar até numa cadeira de roda lá alguns momentos, porque dava muita dor na minha perna. Mas é a questão da entrega, realmente. Então, é uma cena que impacta, é uma cena que bastante pessoas fala e para refletir, porque tem toda essa questão profissional hoje de som, luz, é feito todo um contexto de iluminação em volta dessa cena. Então, a gente precisa também estar se entregando nessa... Para transmitir assim o máximo. Para transmitir da o máximo que dá. Para quem nos acompanha, né, é importante ressaltar que vocês gravam as cenas antes, as vozes, né, para o teatro, e no momento da apresentação, vocês encenam, né? Encenam. A gravação, nós temos a apresentação com 2 horas de duração, mas as vozes, acho que foram necessárias 38 horas de gravação aproximada. Eu não fiz o cálculo ainda direitinho. Eu acho que até mais. Fora a edição de estúdio ainda. Sim. Isso, somente de gravação, então algo em torno de 38, 40 horas. E aí você tem dificuldades diversas, né? Aquilo que o Jason veio comentando dos atores amadores, são pessoas que no dia a dia não têm a menor noção daquilo. E num estúdio improvisado, ele está aí sozinho diante de um microfone com 2 pessoas da técnica e 3 da coordenação orientando ele. Para dar o contexto da cena, para a voz, a gravação ser do contexto daquela cena. Ou seja, às vezes falar uma palavra mais forte ou Isso. falar um pouco mais baixo, né? Tem tudo isso, né? E a emoção que você tem que transmitir nessa hora sem você estar executando aquela cena. Uma coisa é você estar lá na hora, fica mais fácil, né? Mas na hora é complicado. E aí você tem pessoas que sobressaem. O Jason é uma destas. A Kátia, que interpreta a Maria, ela tem uma facilidade, ela grava de primeira. É difícil ter que repetir a gravação dela. E ela consegue chorar
Ela chorar chora de gravando. lágrimas correndo. Ela se emociona gravando. Isso é um outro... Olha... É bacana, né? É que assim, é uma coisa diferente, né? As pessoas não estão acostumadas. E aí quando a gente vê que tem uma pessoa que realmente sobressai, tem um talento para aquilo, é como vocês comentaram, né? É algo iluminado, não tem explicação. A voz dela é a voz predominante de Maria, Aham. né? Como já isso é a voz principal, a dela, da Kátia, e são três Marias, né? Três Marias. O Osni, o estúdio foi na casa do Osni, né? Os recursos do teatro, assim, iniciais, assim, são bem escassos. Então, nós não podemos contar com esta sala aqui maravilhosa. Mas, no entanto, nós tínhamos bons microfones, né, bons gravadores. E na hora de gravar, tu tem que trazer a emoção na gravação. Para depois, lógico, aí você leva o laptop para o ensaio, né? E abre o software de edição e tu tens o projeto ali ao vivo, né? Precisa ajustar, nós vamos ajustando, tem, lógico, e tem as horas de estúdio também, para masterização, essas coisas todas. Agora, o interessante é que quando tu vais ao ensaio, né? 10 ensaios são hipotéticos também, né? Porque é 10 o que é oficialmente marcado. Tem outros ensaios em paralelo, e juntando tudo, até a prévia, são 12, né? Mas o mais interessante é levar 200 pessoas para o ensaio e fazer com que elas, cada uma na sua função, que às vezes é 10 segundos, aguarde pacientemente. É muita mobilização. Com 2 horas, olha, eu vou participar 10 segundos ali no meio. E eu tenho que entrar no momento certo e sair no momento certo. Então, essa gestão, esse é o exercício da paciência, do respeito mútuo, que todos os integrantes aprendem ali, né? Então, no final do teatro, tu não aprende só a história de Jesus, mas tu aprende o respeito com as pessoas, a caridade, o entendimento da limitação de cada um, né? Uns são mais, outros são menos, né? Outros fazem isso, outros são mais barulhentos, outros não. Sim. Né? E valorizar todo o trabalho de cada um, Todo né? o trabalho. Porque, querendo ou não, aqui vocês estão demonstrando isso, né? Valorizando todos os trabalhos, né? Não só o papel de Jesus, o papel de Maria, é todos. Porque se faltar uma pessoa, já começa a dar errado, né? Já começa. E isso nós começamos numa grande roda, rezamos, todo mundo juntos, pedimos que o Espírito Santo e Maria nos auxiliem, e terminamos com uma oração. Ao final, todo mundo fica até o final do ensaio, rezamos juntos. Depois aí tem uma comida, né, um lanche, que a gente providencia para quem participou lá. Também tem uma equipe trabalhando na cozinha que não aparece. Sim. Tem gente que não vai sair na fotografia, com certeza, que vai estar atrás, não vai sair na filmagem. E mesmo assim, o Jairson falou também interessante, em todo ensaio nós temos um videozinho, temos uma foto, temos algum spoilerzinho, né? Que vai para o Instagram da Cagem, e o pessoal acaba replicando isso também, né? E então, falando em spoiler, vocês podiam dar umzinho assim, né? Pelo menos um, né? Só para os curiosos, assim. Sei que tem que ver, né? Mas um spoilerzinho sempre é bom, né? Tipo o trailer, assim, sabe? Entendido. Não, nós vamos ter cenas que a gente comentou já com uma emoção muito forte. Nós tivemos, só para relatar a vocês, nesse domingo no ensaio, 2 proprietários de uma empresa que vai estar fornecendo material para nós, e eles foram para conhecer a estrutura e poder implantar o projeto. Vamos ficar, primeira cena aí para acompanhar o ensaio. Se empolgaram e ficaram o ensaio todo, 2h30 nos acompanhando, e o proprietário, ele não parou de chorar durante todo o ensaio, né? Então nós vamos ter cenas muito impactantes. Eu diria que pelo menos 2 aí o povo vai... cenas fortes, assim, tá? E cenas conforme a gente mencionou anteriormente. Eu creio que das 26 cenas, 8 são cenas tradicionais, conhecidas, que não tem como fugir desse roteiro, mas as demais cenas são cenas novas e trazendo para a realidade do dia a dia, tá? Então, aquilo que eu comentei já, quem vai estar lá vai chorar, não tem como. Leve lenço nós não vamos ter disponível lá, né? Ou vai ter que secar as lágrimas na roupa, né? Então, pode levar lenço que vai ser necessário. Adotado nessa edição é o estilo Chosen, né? Que é o diálogo assim coloquial,
normal, do dia a dia. Que as pessoas entendem. Que as Exato. pessoas Como a gente entendem. fala no nosso Não dia a dia. a narrativa bíblica Sim. pura. Que é mais rebuscada, Que é né? mais Às vezes as rebuscada. pessoas nem compreendem algumas Exato. palavras, né? Sim. Assim, com diálogos assim bem coloquiais, assim, bem até chega a alguma cena divertida, assim, né? Com, assim, uma certa ironia até do próprio Jesus, no formato do Chosen e outras coisas também que houve uma pesquisa histórica bonita, não só bíblica, mas inclusive buscando outras fontes históricas nos livros apócrifos, em publicações de livros famosos, trazendo outras coisas, outros detalhes que a Bíblia por si só não relata, né? Detalhes assim de Jesus, de Maria, de momentos. Isso foi trazido nesse formato agora. Então no teatro ele se torna interessante porque é muito natural a cena, assim. Parece ser Jesus conversando assim comigo, né? Parece ser um diálogo assim do dia a dia de uma família comum. E como o Osni falou, tem coisas que nós não podemos fugir, né? Como que já são marcadas ali, né? Não tem o como. próprio da Sexta-feira Santa, né? A Via Sacra, a crucificação, a morte, porém a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, né? E as cenas que nós vamos trazer depois disso também, que são muito bacanas. Ô, Lércio, tu estavas comentando, né, sobre o The Chosen, né? E tudo, como é uma série de sucesso, né? E vocês também observam que, especialmente depois disso, né? As pessoas começaram a procurar muito mais igreja, ou procurar muito mais a Deus, tentar entender mais a história. E essa situação de deixar mais simples para o povo entender, aproximou muito. Vocês concordam, assim, claro. que teve essa mudança? Essa linguagem que eles apresentam, esse formato, realmente cativou muita gente. E a gente tem aquela sensação, eu também tenho essa sensação quando vejo The Chosen, que quando fecha os olhos parece que tem que imaginar aquele ator, porque isso ficou tão impregnado, né, na pessoa dele, que parece que ele é Jesus e é isso, né? E provavelmente deve acontecer com vocês também, quando a pessoa tá lá vendo teatro, não consegue olhar pro Jason, por exemplo, e descaracterizar ele do personagem, né? Isso é bacana. Possivelmente eles vão sempre associar o Jason a Jesus lá, né? É verdade. Sempre vai ficar marcado também, né? Nesse meio aí, a galera já me chama de Jesus. Tanto é que no meu contato aqui, tu aparece Jason Jesus. O JJ. Vai ser conhecido sempre por Jesus. É assim. legal. É algo bacana, assim, que a gente pôde fazer pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, né? Como a gente comentou, de fato, não é que o Jason não quer fazer mais Jesus. Eu sempre falo para eles que eu acho também importante outros jovens ter a mesma sensação que a gente teve. Hoje a gente está fazendo Jesus com a ideia de que nesse último ano seria o meu último ano mesmo que eu vou estar fazendo, para que outros tenham a mesma sensação. Então hoje eu sou muito grato de poder ter participado dentro desses 4 anos aí. Na verdade eu participei desde que a gente voltou da jornada, a gente participou, eu fui discípulo, fui um sumo sacerdote, fiz outros papéis até chegar a Jesus. Então, as coisas acontecem também assim, como a gente já comentou. Tem um detalhe que eu sou obrigado a interromper ele. Ele, para fazer Jesus agora, nós temos 4 adultos, né? Os 4 têm que ficar mais ou menos no mesmo corpo, assim, para serem idênticos. Para ficar assim. parecido e não notarem a diferença. Veja o esforço que ele está fazendo agora. Além de todo o texto que, ainda que esteja gravado, mas ele tem que representar. Ele não vai estar com folhas atuando. Então, todo o texto que é gigante nessa edição de Jesus, ele tem que estar memorizado. Mas o grande desafio dele é que ele está emagrecendo forçosamente para atuar agora nessa edição. Como um ator de verdade, não dá nem para dizer que é amador, né? Exatamente. Porque tá até se preparando com isso, olha. É que ele estava bem mais eu voltei forte. Voltei da praia um pouco É que é preocupando coisa o do pessoal, início do ano, né? Eu te entendo. Também tá assim a situação aqui. Não só comigo, né? Tá, só com a galera da rádio, né? Todo mundo tenta todo dia fazer uma dieta. Todo dia essa dieta é interrompida, então tá tudo certo, né? Mas o esforço dele é físico também. Ele está emagrecendo. Quantos quilos que tu tem? Eu já emagreci 8 quilos já.
Mas tem que chegar em mais uns 5. Eu acho que na próxima vez eu deveria fazer esse papel para eu pelo menos conseguir perder esse peso também, assim, sabe? Entrar no teatro para emagrecer. Exatamente. Não, só uma brincadeira, né? E vamos lá, para agora falar sobre a questão dos ingressos. Quem vai nos assistir, onde a pessoa pode comprar, qual que é o valor do ingresso? Vamos lá. O valor é simbólico, R$10 somente. Nós estamos vendendo através da plataforma Simpla. Pode ser adquirido diretamente na Secretaria da Paróquia São Vicente de Paulo, lá em Luiz Alves, com os integrantes da CAGEM, ou procure através das redes sociais da CAGEM, que nós vamos encontrar uma forma de lhe entregar a pulseira, caso queira ela física já. Vai ter no dia também para comprar? Vocês terão algumas vendas? Não dá para Cifra, garantir? Dependendo do número que nós atingirmos, a gente bloqueia a venda, tá? Então, não está definido. Lembrar também que a gente vai ter serviço de bar e cozinha lá no local, né? Se alguém quiser fazer um lanche, nós vamos estar servindo, bebida. E aquilo que eu comentei já desde o início, a emoção, tá? Isso aí vai com certeza ser muito forte. Bom, então deixar agora o espaço para a gente finalizar. Eu agradeço, né, cada um de vocês que pôde estar aqui também hoje presente, representando, né, o grupo. E aí reforçar o convite, né? Osni, pode iniciar por você. Tá ótimo, então. Aproveitar o momento, agradecer a Fran e o Tais a oportunidade e convidar a todos para estarem conosco lá no dia 18 de abril, lá em Luiz Alves. Fica ao lado da comunidade Santa Paulina, no Clube Juventude. A partir das 18h30, a apresentação do Amados do Eterno, que é um grupo musical fantástico. Inclusive, uma das músicas deles nós vamos estar utilizando como trilha sonora. E às 19 horas, então, inicia a nossa apresentação. Tá? Então, fica o convite aí a todos. Vão lá nos prestigiar. Vamos lá ouvir a mensagem que Jesus tem para você e se emocionar. Laércio. Então, a banda Amados do Eterno, só falando deles, são de Balneário Camboriú. É uma banda que tem alguns CDs gravados, tem músicas lindas deles. Eles vão estar lá conosco, vamos fazer essa apresentação, essa prévia antes do... O pessoal está chegando, né, e vai se acomodando. Nossa apresentação do teatro inicia às 19h. Então, até todo mundo se acomodar, eles vão fazer uma apresentação prévia antes do teatro. O teatro tem 26 cenas, tem 2 horas de duração aproximada, né? Ele, uma vez iniciado, vocês não vão ver o tempo passar, ele é muito dinâmico até o término dele. Tem surpresa no final, né? Tem participação e interação com o público também, algumas cenas interagem. Nós temos um objetivo desde 2007, desde que foi montado o teatro, até hoje esse é o nosso objetivo, é levar a palavra de Deus e levar a mensagem de Jesus. Não tem outro objetivo, esse é o norte. Então, e graças a Deus está se mantendo, tá? Esse ano com 200 pessoas trabalhando na parte de trás, né? E esperando o público de 5, talvez 6 mil pessoas que vão estar espaçadamente confortáveis, sentados, sem ter um bom estacionamento na frente e bem próximo ao teatro, não é longe, é bem tranquilo, tudo plano. Nós esperamos vocês lá. Nós temos inclusive uma prévia, um ensaio geral final que a gente vai gravar um vídeo. Vamos fazer uma produção de um vídeo do teatro, que depois vai ser disponibilizado em plataforma. Isso já pronto, né? Tanto que no dia não haverá câmeras ali no meio, passando na frente, né? A apresentação é bem livre nesse ponto. 2 telões de apoio, direita e esquerda, então com avisos e alguma outra imagem que a gente vai projetar. E fora isso, né? Aqui todos possivelmente que vão ouvir esse podcast, né? O teatro não existe sem a participação daquela pessoa que vai lá tirar o banquinho, né? Que é o da cenografia, que veste uma camisa escura para não ser visto e, no entanto, ele participa também do teatro, assim como Jesus, como eu, como o Osni, que coordena, que é o que preside agora. Então, esses todos merecem uma salva de palmas, né? por estar aqui. Já isso. Eu queria agradecer o espaço, né, da Jovem Pan.
por esse momento. Acho que é importantíssimo para a gente como ACAGEM, como paróquia de Luiz Alves, São Vicente de Paulo, a gente agradece de coração. Reforço também, deixo um agradecimento, um abraço bastante forte para todos os integrantes. A gente está aqui, eu, Osni e Laércio, mas representando a família ACAGEM, onde a gente se desenvolve, onde a gente aprende, onde a gente entende o respeito e a união, o carisma. Então, fica esse meu agradecimento. Para as pessoas que vão lá nos assistir, saibam que são 12 ensaios diretos e muitos encontros indiretos dentro de 2 anos, preparado tudo com muito amor, carinho, respeito por cada um que vai lá assistir. Então o Laércio fala muito sobre isso, a gente tenta atingir, né, todas as pessoas que lá estão, mas se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, a gente já cumpriu com o nosso objetivo. Então, fica o convite, não perca. A cidade de Luiz Alves fica no Vale de Itajaí, próximo de grandes cidades. Tudo asfaltado? Tudo asfaltado, fácil acesso. Então, realmente é algo que Luiz Alves, que é a paróquia São Vicente de Paulo e a ACAGEM faz, não só para o município, mas também para a nossa região. A gente busca, assim, apoio dos nossos patrocinadores, também agradecer eles, né? Sim. Importantíssimo esse apoio deles, mas tudo isso é feito de uma forma voluntária, para atingir a nossa região, que precisa saber que existe um Jesus que se entregou, que deu a sua vida por todos nós. E é uma forma de a gente talvez, né? Não talvez, mas é uma forma de a gente plantar uma sementinha do bem no meio desse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Então não deixe de prestigiar. Quem puder, venha nos assistir. Fica o convite aí para todos os amigos da Jovem Pan. Vocês vão lá estaremos presentes, né, Tyson? Assistir a gente, que vocês não vão se arrepender. E dessa forma, com o apoio que vocês estão dando em termos de abertura, com certeza o nosso alcance vai ser ainda maior. Então, fica o agradecimento e obrigado por esse momento aí. A gente fica feliz também de ter participado dessa conversa. Eu tenho certeza que o Tyson também gostou bastante, né? E então é isso. Conversamos então com o Osni, com o Laércio, também o Jason, que fazem parte da ACAGEM, que é a Associação Cultural e Artística Jesus de Nazaré. Então, né, abreviação ACAGEM. Cidade de Luiz Alves, pertinho aqui de Blumenau, que no dia 18 de abril apresenta a peça A Vida de um Jovem Galileu, falando então sobre a história de Jesus, falando um pouquinho também sobre a Páscoa. Esse foi mais um Conecta Pan. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima.